Olá pessoal, meu nome é Denise Simões, sou brasileira, moro em Miami há 17 anos, sou consultora de investimentos imobiliários certificada pelo estado da Flórida. Hoje estou aqui para apresentar o webinar Planeje Seu Futuro, o encontro do mercado imobiliário que você esperava. Gostaríamos de convidar vocês para nosso encontro que será realizado no Hotel Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, no dia 23 de setembro, sábado, das 10 às 16 horas, onde abordaremos vários temas do seu interesse para você que pensa em investir ou morar na Flórida. Mas antes de explorar estes temas que serão abordados no encontro, gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o que aconteceu neste fim de semana, onde o mundo inteiro acompanhou, através das notícias, a passagem do furacão Irma. Primeiro precisamos entender o que é um furacão. O furacão ele é um fenômeno da natureza, formado no oceano, e ele vem passando por diversos países, estados, cidades, entra em alguns, desvia de outros, mas é um fenômeno da natureza, como um terremoto, um tsunami, tornados. Eu hoje brinquei, inclusive, com alguns amigos, com quem falei, e expliquei para eles que o furacão ele não é uma exclusividade nossa, da Flórida, aqui de Miami. Ele é um fenômeno da natureza que infelizmente nos atingiu de maneira bastante séria e grave, e eu gostaria de ler para vocês uma carta que eu recebi da minha prima ontem, no meio dessa confusão toda. Ela me mandou essa carta de um rapaz que já mora aqui em Miami há 2 anos, com a família dele, ele é carioca, e ele escreveu um relato sobre toda a situação, sobre tudo o que estava acontecendo e o choque cultural que ele teve em relação a esse acontecimento, ao furacão, que é algo que muitos de vocês não entendem como é e que angustia a muitos. Eu vou ler para vocês e pediria a vocês que prestassem bastante atenção, porque é algo impactante. Faz 2 anos que decidi me mudar do Rio de Janeiro para Miami com minha mulher e meus 2 filhos, em busca de algo melhor para as nossas vidas. Por ironia, depois de 2 anos vivendo na América, recebi o meu green card, exatamente no dia em que também recebi a notícia de que o furacão Irma, o pai de todos os furacões, também está a caminho. O governador da Flórida, Rick Scott, assim que soube da gravidade do problema, foi para a TV e ordenou que todos no sul da Flórida evacuassem suas casas imediatamente, pois as consequências podem ser catastróficas. Da noite para o dia, como em um piscar de olhos, literalmente milhões de pessoas abandonaram suas casas e já estavam nas estradas ao norte. Eu era mais um na multidão, no meio de um enorme congestionamento, e isso me fez lembrar das minhas voltas dos feriados de Búzios, na região dos lagos. A única diferença é que, pasmem, aqui na Flórida, mesmo em uma situação absolutamente adversa, as pessoas não trafegam pelo acostamento para tirar vantagem e chegar mais rápido ao destino. Todos respeitam as leis de trânsito, mesmo em situações caóticas, emergenciais. Motociclistas loucos também não existem por aqui. É proibido trafegar entre as faixas. Acho que eles nem sabem o que significa isso. Podem acreditar. Quando encontrei um lugar seguro, a primeira coisa que eu fiz foi ligar a TV. Lá estava o governador novamente falando, ao vivo, e eu comecei a ter uma aula de patriotismo, solidariedade, respeito pelo próximo e, acima de tudo, respeito pela vida. A mensagem que mais me tocou foi: se você não tem como sair de casa, seja por qual motivo for, ligue para o número que você vê no rodapé da imagem, que iremos agora na sua casa te salvar. Ainda temos tempo. Isso me arrepiou. Pensei, esse cara é o meu herói. Lembrei automaticamente das enchentes de Teresópolis. Tenho uma conexão com a cidade, pois desde que me entendo por gente, tenho casa lá. Anos após anos daquela triste tragédia de 2011, descobriu-se que a quadrilha de Cabral,
desviou parte do dinheiro que deveria ser utilizado nos resgates das vítimas e reconstrução da cidade. Até o prefeito foi preso. Confesso que tive vontade de vomitar ao comparar. Voltando ao furacão, as companhias aéreas americanas, das quais todos sempre reclamam, colocaram voos extras durante toda a madrugada para ajudar a escoar o pessoal pelos céus. A Expedia, site de reservas de hotéis, ofereceu tarifas com descontos especiais em lugares seguros. O mesmo fez o Airbnb, site de reservas de casas e apartamentos. Os hotéis, por sua vez, passaram a aceitar mais hóspedes por quarto e também animais de estimação. As operadoras de telefonia, que normalmente restringem suas redes de Wi-Fi aos clientes, liberaram internet grátis para todos. Onde existir cobertura, existirá Wi-Fi grátis. Comunicação ou falta de pode salvar uma vida ou causar uma morte nesse tipo de situação. Até o hotel em que estou acaba de informar que todo o conteúdo de filmes e desenhos, que normalmente é cobrado, será grátis nas próximas 72 horas. O Google se uniu ao governo em um esforço sem precedentes para conseguir localizar e colocar em tempo real nos seus mapas, Google Maps e Waze, as ruas fechadas, bloqueadas e danificadas após a passagem do Irma. São muitos os exemplos que realmente emocionam. Na maioria das vezes, coisas simples, mas que trazem o mínimo de conforto nesse momento e esperança de um futuro melhor. Como diz o famoso ditado, depois da tempestade, sempre vem a calmaria. Carlos André Montenegro. Carlos André, eu queria dizer uma coisa para você. Você está aqui há 2 anos. Eu vivo aqui há 17 e pelos mesmos motivos que você, eu tomei a decisão com a minha família de vir para cá, de trazer e criar meus filhos num país melhor. O que eu quero dizer para você que está pensando em ir ao nosso evento e ver e planejar o seu futuro e pensar em morar na Flórida ou nos Estados Unidos, eu quero lhe dizer que podemos prevenir, mas não podemos controlar esse tipo de coisa. Infelizmente, um furacão, outra vez, é um fenômeno da natureza. Não podemos controlar isso. Este tema nos gerou vários e-mails com perguntas diversas. Como se proteger de um furacão, se nossa casa estaria segura durante o furacão ou não, e também como funcionam os seguros em um caso como este que acaba de acontecer. Bem, vamos começar falando por prevenção e proteção, né? Falando de prevenção e proteção. As medidas de prevenção e as medidas de proteção são executadas pelo governo, como vocês puderam ver, e pelos cidadãos também. As medidas de prevenção acontecem antes da temporada de furacões, que é do primeiro dia do mês de junho até o dia 30 de novembro de cada ano. Aproximadamente em maio, o governo de cada município inicia o processo de prevenção. Poda das árvores, limpeza das vias pluviais, assim como dos rios, lagos e lagoas. E nós, cidadãos, também fazemos a nossa parte. Aprendemos isso aqui. Podamos as nossas árvores, limpamos as nossas calhas, assim como a revisão do nosso telhado, para ver se há alguma telha solta, alguma coisa solta que possa danificar no caso de uma tempestade. Quando a temporada começa, devemos ter um kit de emergência já preparado com lanternas, pilhas, rádios a pilha, comida enlatada, tudo fornecido, uma lista fornecida pelo governo, que ele já distribui em vários supermercados, nas escolas. Nós recebemos isso através da televisão, folhetos que chegam às casas, nossos filhos trazem da escola, eles já são treinados para saber o que devem fazer no caso de uma catástrofe como essa. Quando existe a possibilidade da tormenta passar por onde vivemos, aí então tomamos as medidas de proteção. O governo nos mantém informados através dos principais veículos de comunicação 24 horas por dia. Às vezes chega a ser até massivo, a gente ouve tanto falar daquilo que já é automático o que temos que fazer. É a mídia o tempo todo falando, passa na televisão, você está assistindo um filme, uma novela, passa lá o tempo todo. Caso a nossa casa esteja localizada em uma zona de alagamento, ou sejam também casas tipo trailers, que são muito mais vulneráveis, somos obrigados a evacuar.
Outra medida de proteção é instalar os shutters em nossas casas, que são as placas metálicas famosas que nós vemos nos filmes. Essas placas de proteção, já existem algumas que são estilo sanfona ou acordeon, que são mais fáceis de fechar. Elas são, basta apertar, fechar e trancar que ela já automaticamente funciona. Também devemos retirar tudo que temos no pátio das nossas casas. Esse fim de semana fizemos uma limpeza geral aqui, tirando tudo, mesas, cadeiras, enfeites, vasos de plantas, tudo que possam ser levados pelos ventos. Da mesma forma, o governo também faz uma varredura completa na cidade, retirando tudo que possa voar na tempestade. Os outdoors são removidos e as luzes das estradas, creiam-me, são baixadas para evitar que voem com as rajadas de vento. Tudo é muito pensado, planejado, organizado, que dá gosto para proteger a população. Não importando se você é cidadão americano, se você é turista ou indocumentado, seus direitos são os mesmos e o cuidado que o governo tem pela sua vida é o mesmo. Ao mesmo tempo que o governo ordena a evacuação das áreas de risco, são abertos abrigos, shelters, para as pessoas que são obrigadas a sair das suas casas, mas não podem ir ou pagar um hotel. Geralmente, esses abrigos oferecem as principais refeições para essas famílias. Até nisso, o governo se preocupa. Bem, um ponto fundamental que precisamos lembrar é que depois da passagem do furacão Andrews em 1992, de categoria 5, que devastou Miami, as leis da construção civil mudaram radicalmente para que todas as casas construídas ou remodeladas a partir daquela data fossem construídas de modo a suportar os furacões de grande intensidade. A partir daí, telhados, portas, janelas, paredes, vidros foram obrigados a serem fabricados dentro do código da lei, de maneira a suportar o forte impacto dos ventos e possíveis objetos lançados pelo vento. Bem, uma vez que o furacão Irma passou e deixou tremendos prejuízos por toda parte, nos perguntamos o que o seguro cobre e o que não cobre. Para esclarecer essa pergunta, devemos entender um pouco mais dos tipos de seguro que temos aqui na Flórida para as propriedades. Basicamente, são 3 seguros: o seguro de propriedade, o seguro de inundação e o seguro de conteúdo. O seguro de propriedade é chamado Property Insurance. É o seguro que cobre a estrutura da sua casa. Este seguro é obrigatório para todas as casas que estão financiadas. Lembre-se que sua casa pertence ao banco até que você pague por completo o valor do empréstimo. Portanto, este seguro é exigido pelo banco no momento da assinatura da escritura. Geralmente, este seguro é pago todos os meses junto com a prestação da sua casa. Um exemplo de uma situação que o seguro da propriedade cobre é quando cai uma árvore sobre o telhado da sua casa. O segundo seguro é o seguro de inundação, chamado Flood Insurance. Este seguro também é obrigatório se a sua casa está localizada nas áreas de inundação. Estas áreas são pré-mapeadas pelo governo e geralmente também é pago, esse seguro também é pago todos os meses junto com a prestação da sua casa. Este seguro cobre a propriedade que sofreu a inundação, mas não cobre os bens que estão dentro da sua casa. Por exemplo, a sua casa sofreu uma inundação com um furacão. A sua propriedade, a sua casa, ela está coberta, mas o que está dentro não. Para isso existe um terceiro seguro chamado seguro de conteúdo, que é um seguro opcional e você decide fazer ou não. É pago independente da prestação da sua casa e cobre os bens materiais relacionados no momento em que você faz o seguro. Um seguro de catástrofes, na realidade, é o que você faz, que cobre não só a inundação, mas também cobre fogo e roubo. Por exemplo, se a sua casa alagou e você perdeu móveis, televisão, computador, tudo isso é coberto pelo seguro. Este seguro protege todos os bens que estão dentro da sua casa. Se a sua casa inundou e você perdeu algumas coisas e outras foram roubadas, esse seguro cobre também. Bem, depois dessas explicações, podemos voltar ao tema do nosso webinar, que são os pontos que abordaremos no encontro Planeje Seu Futuro, no próximo dia 23 de setembro, das 10 às 16 horas.
Este encontro tem como objetivo principal levar até vocês o passo a passo de como comprar ou investir em propriedades na Flórida. O motivo pelo qual estamos realizando este encontro em um sábado, de 10 às 16 horas, é pelo fato do nosso encontro anterior ter sido feito em apenas 2 horas e por ter deixado muitas pessoas de fora pela capacidade do local e limitação de horário. Estaremos agora com um novo formato, onde você poderá ir a qualquer hora e ter reuniões 1 a 1 com os palestrantes que estarão presentes e tirar suas dúvidas e até mesmo simular os números da compra da sua casa e do seguro da sua casa também. Serão 8 palestras com profissionais reconhecidos internacionalmente, falando o seu idioma. Anima você a ir assistir todas as palestras, uma vez que elas possuem temas correlacionadas e foram desenhadas para você saber o passo a passo de como investir no mercado imobiliário da Flórida. Os temas abordados serão câmbio, falaremos sobre o câmbio com a FB Capital. A FB Capital trará para você como você deverá enviar o seu dinheiro de forma legal e segura para os Estados Unidos. A Lennar, construtora número 1 da Flórida e uma das maiores dos Estados Unidos, trará oportunidades de investimento no setor imobiliário de Miami e Orlando. Estaremos abordando exaustivamente o boom do momento em Orlando, que são as casas de aluguel de curta temporada, onde a prestação da sua casa pode ser paga pelos aluguéis da própria casa. Como colocar sua casa de aluguel de curta temporada no mercado, podendo ter até 78% de ocupação por ano. Teremos também a presença da Golden Gate Global, que trará investimentos com possibilidade de aquisição do Green Card através do visto EB5. Falaremos também sobre financiamento. Como financiar sua casa na Flórida? O brasileiro pode financiar aqui nos Estados Unidos? Quanto preciso dar de entrada para comprar uma casa? Quanto pagarei de juros ao ano por esta casa? Teremos também a presença da Hyman Woodward, que abordará temas legais como expatriação bem-sucedida e como investir e desenvolver negócios nos Estados Unidos. Teremos estes e muitos outros temas interessantes que valem a pena conferir. Estaremos esperando você com um café da manhã de boas-vindas. Teremos um almoço interativo que chamamos aqui Lunch and Learn, onde você, ao mesmo tempo que está almoçando, de maneira informal, está conversando com os palestrantes e aprendendo um pouco mais. E teremos também um coffee break à tarde. Espero ter tirado algumas das suas dúvidas. Meu nome é Denise Simões e se você deseja saber mais sobre este e outros assuntos relacionados a investimentos na Flórida, venha e participe do nosso evento. Planeje o seu futuro, que será realizado na Barra da Tijuca, sábado, dia 23 de setembro, no Hotel Windsor Marapendi, das 10 às 16 horas. Faça já sua reserva. As vagas são limitadas. Não perca um evento que poderá mudar a sua vida, como mudou a minha. Venha e planeje o seu futuro. Obrigada.